Então vamos voltar lá à pergunta da outra Daniela em relação a perna que é muito reta e que ela não consegue dobrar, né? E isso é uma condição que você precisa para você começar a dar o passo. Então você precisa dobrar o joelho para depois esticar, né? Para você dar o primeiro passo que eu falei lá, sem mancar e tudo. E realmente é uma condição que acomete muitas pessoas que tiveram AVC por causa do aumento do tônus muscular extensor. Então, esse tônus que a gente chama de espasticidade, ele é como se fosse uma desregulação do sinal que está chegando lá para o músculo, que sai lá do cérebro e vai passando até o músculo através de uma via neural e que gera contração muscular. No caso do AVC, como teve uma lesão lá no cérebro, esse comando, esse envio desse sinal está alterado, não está modulado, não está bom, está meio perturbado por conta dessa lesão. E aí o que acontece? É mandado um estímulo excitatório muito grande, inibitório pequeno, e aí o músculo contrai involuntariamente, aumenta esse tônus, que é essa espasticidade. E aí, por mais que você tente dobrar e por mais que você tente inibir essa espasticidade, existem alguns fatores não neurais que fazem esse movimento, essa contração, esse excesso de contração de tônus muscular acontecer involuntariamente. Então, e normalmente, não é regra, mas é na maioria das vezes o que acontece. O padrão, né, a gente chama isso, hoje em dia a gente nem fala mais padrão, tá? Porque isso é meio na literatura já é ultrapassado. Mas a forma que esse tônus se manifesta, esse aumento, é de forma extensora, ou seja, acomete mais os músculos extensores e mantém a perna mais esticada, o pé mais para baixo, uma dificuldade maior para dobrar o quadril, o joelho e levantar o pé. E aí é por isso que você tem essa dificuldade, né? A toxina botulínica é uma ferramenta para realizar, para diminuir um pouco essa espasticidade e você conseguir treinar o movimento de flexão no joelho. Algumas medicações que fazem esse controle do tônus também é uma possibilidade, tá? Isso você precisa ver com o seu neurologista, vão ajudar. Mas o mais importante, nem sempre isso é prescrito e é indicado para o seu caso, tá? O mais importante é a gente entender que mesmo esse músculo estando muito ativo, ele não está forte, ele está fraco. Então, se você aplicar o botox, se você tomar a medicação e só fizer isso, não vai resolver. A não ser que seja uma espasticidade que está gerando dor, que você já não consegue nem abrir mais o braço, aí são casos extremamente mais graves, né? Mas normalmente, o que a gente vê na maior parte dos casos, é que a pessoa aplica a toxina achando que vai resolver, toma medicação achando que vai resolver e não vai resolver, porque a gente vai ser um efeito mais na região muscular e aí não vai ter um efeito sobre esse controle tão central, lá na região de comando. Então, a gente faz isso para quê? Para a gente propiciar uma condição que a gente consiga fortalecer ou ativar os músculos que a gente precisa fortalecer e ativar. E à medida que você vai ganhando força, sensação também nesses músculos, você vai inibindo esse aumento desse tônus. Então, você vai conseguindo fazer uma modulação, que a gente chama, de baixo para cima, né? Da sensação lá, né? De eu colocando lá a toxina no músculo e inibindo essa ação que vem de comando lá de cima. Então, você entende, Dani, que são estratégias, ferramentas que precisam ser somadas a toxina, se foi indicado, a medicação, se foi indicado, a órtese que vai conseguir diminuir o padrão extensor do pé. Então, se você coloca o pé numa posição de equilíbrio e não fica muito para baixo, a chance do seu joelho esticar
e manter esse padrão esticado é menor. Então a órtese também pode ajudar. A força dessa musculatura, o treino dessa primeira fase da marcha, né? Então tudo isso são fatores que vão fazer com que os músculos que não estão sendo ativos, na maioria das vezes, né, são os flexores e também os extensores que estão fracos, poderem se fortalecer. Então isso é importante, mas entendeu? O plano, assim, o raciocínio em cima desse, não é simplesmente eu virar para você e falar assim, olha, não tem jeito, você tem que dobrar, vai, dobra, dobra, dobra. Você não consegue, né? Então você precisa de ferramentas para te ajudar a fazer essa dobra do joelho. E aí entram os fatores também não neurais, né? O seu Paulo está servindo como exemplo hoje, porque foi uma consulta que durou quase a manhã inteira e a gente falou muito, discutiu muito a respeito do quadro dele, que é o que a gente faz nas mentorias, na consulta online, enfim. E aí tá virando referência porque tá fresquinho aqui agora. Mas o seu Paulo, por exemplo, não sabia que o frio poderia aumentar a espasticidade. Então ele falou que lá no Japão agora vai entrar frio e que o frio lá é menos negativo, menos que zero lá. Então ele falou, nossa, vamos saber, porque eu não tinha ideia disso. Ele teve AVC esse ano e ele não tinha ideia disso e ele poderia achar até que estava acontecendo alguma coisa. Então isso são fatores não neurais, são fatores que talvez a gente não consiga ter tanto controle. Algum processo infeccioso, inflamatório no corpo pode gerar aumento do tônus, estresse emocional rebaixado, ruim, enfim, tudo isso são fatores não neurais que pode acometer e aumentar o tônus muscular e aumentar ainda mais essa perna esticada aí, entendeu?